Vai entender. E como que nós podemos entender isso? Aí vem as perguntas que eu disse para vocês. Como foi a morte do Filho de Deus? Como foi a morte? Como foi possível, coloca aqui com muito cuidado, como foi possível Deus morrer? Você já fez essa pergunta? Porque Deus não morre. Deus é eterno. Aí que tá. Aí está a grande chave, a grande chave. Quero fazer duas citações aqui. A primeira Daí o canal citação do irmão espiritual. John Owen, dos puritanos, viveu ali entre os anos 1616 até 1683. Ele escreveu um tratado. É um tratado puritano. E o nome desse tratado é A Morte da Morte na Morte de Cristo Jesus. A morte da morte na morte de Cristo Jesus. E quero citar um outro irmão, Charles Wesley. Viveu aí entre os anos 1707 até 1788. Ele escreveu 9.000 cânticos. 9.000. cânticos. E tem um dos seus cânticos que ele canta assim: ó, que mistério, morre o imortal. Morreu Quem imortal. poderá entender esse estranho desígnio? Só Deus. Mistério. Ó, que mistério, morre o imortal. Quem poderá entender esse estranho desígnio? Sem palavras, irmãos. Sem palavras. Nós vamos entrar na Bíblia, vamos ver. Tenha um pouco de paciência comigo. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? O salário do pecado é a morte. Aí você vai precisar entender algo. A morte, ela retém. A morte, ela toca. A morte aprisiona. Melhor assim, a morte, ela retém. A morte aprisiona tudo aquilo que o pecado toca. Tudo que o pecado toca, a morte retém. A morte aprisiona. Então a minha pergunta é: o nosso Senhor Jesus, ele tinha pecado? Não. Na sua carne, o Não. pecado tinha lugar? Não. Então a primeira resposta é: a morte não tinha autoridade sobre ele. Mas ele morreu, mas ela não tinha autoridade sobre ele. Mas ele morreu. Então eu vou dizer isso, falo e espero que vocês entendam. Ele morreu, mas a morte não o matou. Você entendeu? Ele morreu, mas a morte não o matou. Por um lado, ele morreu, porque ele era homem. Mas a morte não o matou, porque ele era Deus. E à medida que eu nasço Quando eu falo nele. era, no sentido do passado, do acontecimento. E vou colocar um texto aqui. Se você quiser abrir sua Bíblia, só para a gente dele então um pouco. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 55. Aí você entende agora as palavras de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 55. Paulo diz assim: olha a ousadia. Olha perceba o senso de triunfo. Perceba um coração que está jubilando. E diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Então vamos dizer assim: a morte o matou, mas não o venceu. A morte o matou. Matou. Como assim o matou? Não venceu. Então vamos colocar com muito cuidado isso. A morte não o matou, irmãos. Foi ele que matou a morte. Ele entrou na morte para destruir a morte. Ele entrou na morte para destruir o poder do inferno. Ele entrou na morte para destruir Satanás. Nós vamos ler isso. Aí Paulo diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão, a tua força? Ah, irmãos, eu sei que para nós parece até difícil, porque se tem uma coisa que a gente tem medo é da morte. É por causa da nossa humanidade. Mas nós não somos seres só humanos. Por causa do nosso Senhor,
nós também somos seres celestiais. O medo da morte é o nosso lado carnal. Porque se a gente tem uma vida eterna, por que tem medo da morte? Da morte física. Para quem tem a vida espiritual, ela é eterna. Então nós estamos aqui encarnados para cumprir uma carreira que Deus tem para nós aqui. Então nós não temos medo da morte, mas sabemos que como cristãos vamos sofrer. E esse sofrimento vai só piorar, não só para o Filho de Deus, mas para todos. A diferença é que o Filho de Deus tem consciência da vida eterna e o ímpio e o religioso não têm. Vão sofrer em glória. O Filho de Deus sofre para a glória de Deus. Você é alguém celestial. Sabe por quê, irmãos? O reino de Deus entrou para dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O sangue de Cristo Jesus está dentro de nós. Sabe onde é que o seu nome está escrito? No livro da vida do Cordeiro. Fantástico. Olha o versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê, irmãos? Porque a única coisa que a lei veio revelar foi a nossa completa pecaminosidade, a nossa incapacidade, a nossa corrupção. É isso que é a lei. A lei veio mostrar que o nosso coração é um inferno em miniatura. É isso que a lei veio fazer. E sabendo de tudo isso, ele veio salvar pessoas como nós. Homem, Ou seja, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu falo nós é o cristão verdadeiro. Eu falo nós é aquele que nasceu de novo. Eu falo nós é aquele que teve o espírito vivificado. E qualquer um pode ter a qualquer momento, é só procurar Deus de coração que nasce de novo. Porque o Espírito Santo foi derramado para qualquer ser humano. Mas esse qualquer ser humano precisa de coração procurar Deus e o receberá. É isso que está sendo colocado. Portanto, as circunstâncias más que todos nós passamos é com o objetivo de procurar Deus, não querer resolver por si próprio. E os novos nascidos também é madurecer, se aproximando de Jesus Cristo, sendo governado pelo Espírito Santo e consolado pelo Espírito Santo. É um processo. O cristianismo é um processo. e mulheres, cujos corações eram um inferno em miniatura. Era isso que a lei dizia. Aonde estava a força da morte? Aí, sabe o que Paulo diz? Ele diz assim: onde está o teu aguilhão? Cadê a força? Cadê a força da lei? Sabe por quê? Veio um homem. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. A lei não teve nada para condená-lo. Ele cumpriu toda a lei. E agora ele nos colocou numa outra lei. Ele nos tirou dessa lei do pecado e da morte e nos colocou numa outra lei, a lei do Espírito de vida. Aquilo que Paulo chama em Romanos capítulo 8, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, eu digo para vocês, se a ressurreição do nosso Senhor foi uma manhã de triunfo, eu digo para vocês, esta manhã é uma manhã de nós celebrarmos o triunfo do Calvário. Vamos continuar lendo a Bíblia. Agora, apenas fazendo uma citação, para nós não perdermos a linha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, está assim: ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo-lhe os grilhões da morte. Aí diz assim, por quê?
Olha o que Pedro diz: porquanto